Boa noite, senhoras e senhores. Cumprimento os presentes, todos os convidados. Convido para que tomem assento em seus respectivos lugares os senhores vereadores e a senhora vereadora Gilberto Massaneiro, Marcelo Tonetti, Mário Alexandrini, Roberto Carlos Bonessi, Maicon Luiz Schmidt, Luzia De Luca Alves, Vilmar Tonetti e Osmildo Caetano. Convido o engenheiro Antônio Carlos de Oliveira, a fim de participar das discussões referente ao tema da audiência pública. Lembrando que foram oficiados e convidados todos os moradores envolvidos. Informo que a audiência pública está sendo transmitida pelo YouTube e pelo Facebook da Câmara de Vereadores de Laurentino. Nesse momento, declaro aberta a audiência pública que discutirá sobre o projeto de lei complementar número 816 de 2022, originado da mensagem número 030 de 2022. O edital de convocação da audiência pública de hoje foi publicado. Também para que haja organização na audiência, será respeitado a ordem de inscrição para as perguntas, respeitando o assunto objeto da discussão. Nesse momento, daremos início às explicações. Passo a palavra ao senhor Antônio, engenheiro responsável, conforme solicitação dos membros das comissões competentes. Vai gravar. Tem ali, ó, Maicon, dá pra ele? Boa noite, presidente, os demais vereadores e a comunidade. O objetivo, então, dessa reunião, dessa audiência pública, dessa segunda, aliás, audiência pública sobre o tema, é a expansão do perímetro urbano, de alguns pontos da cidade, que a equipe de desenvolvimento de projeto da prefeitura e juntamente com o núcleo gestor fez esse estudo a pedido do executivo e também da comunidade, de alguns membros da comunidade que pretendem também expandir essa área urbana. O perímetro urbano, a área urbana do município é bastante dinâmica, tá? E ela precisa desses estudos e esse encaminhamento que a gente está fazendo agora, para a comunidade também estar por dentro da forma como o município também está planejando a sua expansão. Tá? E esses pontos que a gente vai reapresentar agora, como eu disse anteriormente, já foram apresentados, né, no momento anterior, e eu vou começar então ali pela Rua dos Vereadores, e eu trouxe aqui uma imagem do Google Earth, que é uma imagem real, que de repente fica mais fácil para vocês observarem. A área que o município pretende então expandir. Tá? Eu não sei se está legal, dá para ver bem ali? Consegue? Sim, eu vou rachurando a área aqui, para vocês entenderem um pouco melhor. Vamos lá. Eu vou começar então ali pela área urbana, a área total territorial do município, que é essa, até para vocês se localizarem. Tá? Então esse é todo o território do município, onde faz divisa aqui com o Rio do Oeste, com o Rio do Sul, com a Agronômica e Trombudo Central, e lá em cima com o Presidente Getúlio. Tá? A área urbana que nós temos, deixa eu só fechar isso aqui para não... A área urbana, então, atualmente é essa, certo? Aqui já está contemplado a área que se pretende também expandir. Deixa eu pegar aqui para o anexo 3. Tem que abrir um por um aqui para facilitar. Nós vamos começar aí pela Rua dos Vereadores.
eu acredito que seja o ponto que a gente vai discutir hoje. Tá? Opa. Muito bem. Fácil de visualizar ali, né? O perímetro. A Rua dos Vereadores é essa que eu estou com a mãozinha aqui mostrando, certo? Hoje o perímetro urbano ele vai até aqui, 100 metros, certo? Até na divisa de terras ali do Butsk com os Bus ali atrás, certo? Então seria essa linha aqui, tá? Até aqui. Pretende-se então fazer a expansão dessa área, tá? Por quê? Existe aqui uma proposta de loteamento e de expansão urbana nessa área aqui do Evandro Nasato, que é essa aqui do meio, tá? Uma área também do Perini, tá? O que nós temos visto, e o Ministério Público tem nos cobrado bastante, tá? São essas inserções que a gente faz, esses bicos, né, como a gente fez anteriormente, lá na entrada do Laurentino, depois ali no Fantão, no Ribeirão Basílio, tá? E eles nos questionam muito por que não fazer a expansão de uma forma contínua. Tá? E esse, então, foi o objetivo pelo qual nós, conversando aqui com alguns moradores também, tá? Que nós inseríssemos toda essa área aqui até lá nos Pereira. Tá? Essa última área aqui é a área do Claudino de Souza. Tá? Por quê? Aqui nós temos uma área interessante, uma área de expansão urbana. Tá? Aqui no Bus, eu não sei se há o interesse ou não de parcelar isso para frente, tá? E no Bus e no Butsk. E aqui nos Pereira já tem alguns parcelamentos que estão sendo executados e daqui a pouco nós vamos ter que expandir esse perímetro urbano para poder fazer o parcelamento dessa área. O Pereira sabe que não pode na área rural, até está aqui o Nelsinho, né? Sempre foi colocado, depois eu abro ali para a gente conversar. Tá? E daqui a pouco o Ministério Público pode responsabilizar o município por conta disso, porque o município não viu esses parcelamentos. Não sabemos, não temos conhecimento, pelo menos de nenhum contrato de venda. A princípio, é uma divisão que ele fez para a família, para os filhos. Tá? Esse conhecimento a gente não tem, mas está se formando ali um núcleo urbano. Tá? E se está se formando um núcleo urbano, nós precisamos dar condições de parcelamento desse solo. Isso também não significa que as pessoas agora desmembram uma área dessa, inclui ou insere no perímetro urbano, e eles já podem sair desmembrando a área. Não. Isso implicou na abertura de rua, e mesmo ampliando a área urbana, tá? Ele vai ter que se inserir, ele vai ter que respeitar os índices urbanísticos, né? E como loteamento, área verde, área de equipamentos comunitários, áreas de ruas, né? E fazer todo o licenciamento para isso. Não é tão simples assim fazer um loteamento como se fazia antigamente. A partir de 79, tá? Quando foi criada a lei de parcelamento dos solos, tá? Ela já estabelece essas normas, né? E mesmo assim os municípios, principalmente do interior, eles vinham abrindo ruas e depois desmembravam esses lotes, tá? E deixava então todo esse custo para os municípios, tá? O que era ilegal. E o município hoje não pode, de qualquer maneira, aprovar isso como desmembramento e sim como loteamento. Okay? Então a nossa proposta seria então inserir toda essa área aqui, até lá atrás nos Bonacouce, né? E até numa área, acho que tem um córrego, alguma coisa aqui próxima, aqui atrás, nessa área dos Pereira, tá? Que aqui ainda continua dos Pereira, acho que é das irmãs, né? É uma outra área, só que é uma matrícula separada, e da maneira como a gente propôs aqui, seria então toda a matrícula. Por quê? Se nós jogarmos essa área na área urbana e jogar ela parcial, tá? E a parte que ficar na zona rural, tá? Ela pode ser menor que o módulo rural, e aí o INCRA pode não autorizar. Tá? Apesar de que hoje, a partir de final de agosto, saiu um novo decreto, tá? O nosso módulo rural, que era de 30 mil metros quadrados, ele diminuiu para 20 mil metros. Tá? Então agora a zona rural nós podemos desmembrar áreas
com até 20 mil metros quadrados. Tá? Então, essa é a proposta na Rua dos Vereadores de inserção e expansão da área urbana. Ok? Alguma pergunta? Tem lá? Boa noite a todos, né? A maioria aqui mora nesse conjunto ali que é para ser, no caso, ser tornado perímetro urbano, né? Mas não é sendo uma pergunta, já é sendo uma resposta, né? Eu acho que talvez aqui tem alguém que tenha interesse, né? Mas eu já vou falar que o meu terreno eu não tenho interesse em botar ele para o perímetro urbano, porque como meu terreno é grande, dá de plantar e tal, eu vou perder muitos benefícios com isso aí, né? Então, eu, a princípio, já sou contra. Tá ok? Ok. Boa noite, gente. Meu nome, talvez eu não conheça, é Luiz Fernando Buzzi. Estou representando aquele bloco ali dos Buzzi. Aquele terreno ali, ele tem hoje 20,6 hectares de terra, ou seja, 220, dá 20,6 hectares. Praticamente, vocês podem observar, isso aí é metade talvez até um pouco mais, é floresta, preservação ambiental. Você sabe que qualquer alteração nesse ambiente ali, ou seja, é área totalmente inútil, tem aquele bloco daquele peral lá em cima. Não serve para nada, a não ser meio ambiente. A parte do rio aqui embaixo também. Tá? Então é um bloco muito grande ali para dizer, não, vamos urbanizar o todo. Né? Ou seja, não há aproveitamento do todo, qualquer coisa. O aproveitamento talvez menos da metade. Esse bloco ali, ele representa uma herança, tá? Isso aí nós estamos em 7 irmãos, né? Eu estou aqui há um bom tempo, então estava representando, mas nós estamos agora no momento de desmembramento. A gente está definindo a área de quem é quem, portanto, eu não posso falar em nome deles. Eu posso falar, talvez, naquilo que vai caber a mim. A lógica diz que interesse, vindo no teu argumento, interesse também nós não temos, né? Pelo menos neste momento. A gente sabe que o município tem certa prerrogativa na questão de urbanização, né? Prestando alguns serviços públicos, que você já presta alguns, né? Acho que a coleta de lixo já está sendo prestada lá. Acho que a água não faz parte disso, né? Acho que a água água não é Casan específico ou é do município isso? Né? Então, tem um compromisso. Aí, essa semana, eu estou sabendo que a prefeitura está fazendo a pavimentação da estrada, que ela é uma estrada urbana, só que ela vai até o que? Acho que não vai nem na metade da estrada, e diz que vai parar ali mesmo. Quer dizer, urbanizar sem aquela contrapartida do serviço público ao ambiente, né? Claro que isso aí é projeto, isso se discute. Então, neste momento, né, eu não teria interesse, não posso falar pelo meu irmão, mas a lógica que eles também venham na mesma ideia. Né? Agora, claro, qual é o projeto, como é que se... Né? Eu só estou me surpreendendo, porque eu imaginei que fosse talvez uma urbanização parcial, onde fica mais a parte da estrada ali, do acesso, porque quando vocês querem urbanizar a floresta lá em cima, eu não sei para que serve, né? Nem para o município, nem para nós. Vai ser derrubado isso, vai ser autorizado? Também não sabe, porque tem mata ali, praticamente virgem ali dentro, com madeira. Então, quer dizer, nesse momento, o interesse eu não tenho. Não sei dos meus irmãos. Nós estamos em processo de desmembramento, inclusive está na mão, acho que até você foi procurado pelo meu irmão, né, para fazer essa coisa, mas acho que foi com outro engenheiro, que eu acho que... Eu preferi que fizesse com outro. Hã? Eu até preferi que fizesse
Sim, ele já fez, foi praticamente definido a divisão, já tens ela, né? Então falta a escritura, quer dizer, tem todo esse processo ainda, né? Então eu acho que no momento que tiver escritura, cada um fala pelo seu bloco, tá? Mas nesse primeiro momento eu diria também não teria interesse quando se trata do todo, tá? Mais alguém? Boa noite para todos. Meu nome é Leonardo Bognazato e a gente também não tem interesse em estar aderindo a essa forma ali, porque a gente também vai estar perdendo benefícios, que a gente tem terreno que a gente planta, essas coisas, né? E diante do cenário a gente não acredita que não se torna-se viável da nossa parte fazer a urbanização do nosso terreno. Acredito que se tem alguém que precisa de desmembramento de terreno, então, sei lá, se é possível fazer um desmembramento parcial, uma urbanização parcial do terreno, não sei se isso é possível ou não, mas diante da nossa situação, a gente também não adere a urbanização da Rua dos Vereadores ali. Boa noite a todos, meu nome é Vanessa. Assim, meu pai também não é a favor, assim, já é 100 metros e para nós também é inviável. Vai sobrar uma miserinha de área rural em cima do morro e meu pai também planta. Pode ser? Boa noite a todos que estão presentes, a presidente, senhores vereadores, o Antônio. Antônio, assim, eu como vereador também, escutando eles, eu acho que a sugestão melhor que ficaria, porque assim, a Rua dos Vereadores ser urbanizada ela toda, eu acho que teria que ser feita. Mas manter os 100 metros, para quem não quer, então. Vai na família Búcio, 100 metros da estrada, como é o padrão, né? Que fique. O Pereira vai precisar abrir, nós vamos ter que fazer aquela escadinha. Depois o Ministério Público, se eles disserem para nós não pode, que vem um papel então para a Câmara de Vereadores dizendo que não pode ser aprovado assim, que a gente vai falar novamente com os moradores, dizendo, infelizmente o Ministério Público não autorizou. Né? O Jefferson também já está nos 100 metros, né? O Hélio também já está nos 100 metros, porque se até no Butz, que está no Geraldo, eles já estão incluídos nos 100 metros. Então, eu acredito que o mais viável seria só fazer as escadas onde precisa. O Evandro precisa, o Valmeri precisa, o Pereira vai precisar, faz. E os outros mantêm os 100 metros. Fazer a rua toda, eu acho que é legal, fazer que valorize para todo mundo. Mas aquele 100 metros que é o padrão. E aí quem não quer, que queira mais, que faça só a sua parte. E a gente aprova dessa forma, acho que seria mais viável. Antônio, para os dois lados? Boa noite. Posso? Boa noite a todos, né? Só uma pergunta, Antônio. Pela beira da Narciso já é perímetro, né? Até no leite ali, né? Até na churrasqueira, né? Dos leites. Aí fica o próximo terreno é dos Bussi, né? Depois é os Bussi, depois já é os Pereira, né? Daí ali não tem, então, né? Não, ali então não tem perímetro. Então, por cima talvez poderia, né? Combinar com eles, deitando por cima, aí desce, só que vai ficar no meio uma parte, né? Talvez essa ligação no meio que eles não vão aceitar, né? Vai ficar uma tira no meio, realmente, né? Porque tem embaixo, tem em cima. Pois é, então, alguém mais? Não? Vamos lá. Doca. É que, assim, ó, na verdade, outro dia que foi feita audiência pública, certo? Foi convidado alguns moradores e alguns não foram. Esses que foram convidados hoje foi porque eu falei que aquele dia faltou gente, não foi? Não sei o que deu no encontro de convidar as pessoas. Eu disse que tem que fazer outra audiência e convidar eles. Por causa desse problema ali dos terrenos meio grandes demais. Que eu achei, na minha opinião, certo? Como o senhor Luiz Bussi falou, até o terreno dele ali, que eu conheço mais ou menos um pouco lá em cima, por lado de baixo, aquela tira que tem no meio, tem uma grota que passa bem no meio, aí tem uma lagoa, tem uma preservação, sobra muito pouco, só sobra aquele canto que tem a uva mesmo em cima. Né, seu Luiz?
ali só sobra aquele pedacinho limpo lá onde tem a uva, aqui no meio ali tem uma grota que desce ali, que vai ficar tudo na área de APP, mesma coisa, aquilo ali, não tem muito o que fazer ali, certo? Então, eu acho que a ideia do Marcelo seria o correto, para amanhã ou depois conseguir urbanizar aquele lá atrás, lá no Nelson Pereira ali, que já tem uns módulos lá repartidos, é passar 100 metros na beira da estrada, como vem de lá, e esticar depois ali a parte do Evandro ali, do Antônio Luiz, que quer fazer loteamento, parcelamento. Se depois o Ministério Público dizer que não pode, daí a gente volta para a discussão e vamos fazer outra audiência e ver o que acontece. Obrigado. Muito bem. A audiência pública é justamente para isso, né? A audiência pública, trazer a comunidade para discutir, tá? É possível, sim, é possível a gente projetar e fazer as entradas de acordo com o interesse, né? Embora o planejamento urbano acha e entende, e isso não quer dizer que nós temos que impor dessa maneira, né? Entende que seria mais interessante para o desenvolvimento da nossa região, da maneira como foi proposta, tá? Mas a gente também está aberto para discutir e a Câmara, deixar bem claro, ela é soberana nesse sentido, né? Mas também é importante que ela ouve, né, a comunidade, que é a parte mais interessada. Com relação a impostos, era até interessante que tivesse alguém da tributação aqui para explicar, tá? Porque ela não vai gerar, o sistema ele cobra até, se eu não me engano, até 100 metros, tá? Depois ele tem uma redução. Então o impacto que dá isso no imóvel é muito pequeno, tá? Impacto que eu diria financeiro para o proprietário do imóvel, tá? Então, com relação a valores, não há por que se preocupar. Se a utilização ela é uma utilização agrícola... Segundo o tributo, é 40 metros que eles cobram só. É 40, mas daí até 100 metros tem uma outra redução, um outro fator. Então, assim, é um valor muito pequeno. E se a propriedade ela é essencialmente agrícola, como é o caso aqui, de utilização, também há requerimento, né, pode ter isenção. Das áreas de APP, onde tem floresta, também é isento, tá? Então, com relação a isso, não teria tantos problemas. O que pode ter, e alguns podem ter problemas, por exemplo, é com relação à nota de produtor. E, às vezes, pode impactar com relação a isso. Eu só tenho aquele imóvel, né? E aí pode impactar, né? Então, tem isso também, certo? Financiamentos agrícolas também, daqui a pouco está fazendo algum financiamento em cima daquele terreno rural, não vai mais ser rural, né? Tem esse problema, realmente tem esse problema também, certo? Então, assim, é possível a gente fazer uma nova proposta, tá? A gente estudar isso, fazer uma nova proposta de inclusão, talvez não 100 metros, talvez a gente incluiria um pouco além, né, além dos 100 metros, que hoje é 100, né? De repente, nós, ali está, se eu não me engano, com 350 metros, né? A gente iria propor, de repente, uns 100 metros a mais nessa área, tá? Que é uma ideia que a gente pode também propor para vocês, tá? E aí, realmente, quem tiver interesse de incluir toda a sua propriedade para o futuro loteamento, a gente, então, faria essa inserção, né, esse dente ali. E esses 100 metros é para cada lado, que nem eles pediram aí no público? 100 metros para cada... Quem tem terreno nos dois lados da estrada? Não, nesse caso aqui já é urbano, né? Toda essa área aqui, tá? Ah, tá, já é todo. Aqui o correto seria, de repente, jogar 100 aqui e 100 ali, que é no caso dos Bussi e do, né? Pereira, né? E aqui no Pereira, então, essa área que está sendo urbanizada agora, que é essa área aqui do Celcinho, né? Não incluiria todo, incluiria até parte dele e essa parte aqui de baixo também, tá? Ou, de repente, só 100 metros aqui também. Tá, mas, Antônio, mas não daria de, tipo, da família Pereira ali, então, fazer a área total, como é feito nos outros? A matrícula deles, aqui eles têm duas matrículas. Tem uma matrícula até aqui, mais ou menos nessa região, onde eu coloquei, e para cima tem uma outra que está em nome das irmãs, é isso, né? Tá? É uma matrícula separada. Vai até debaixo da serra ali, do Peral, né? O correto, o ideal seria incluir toda essa área. Se aqui, de repente, eventualmente, sobrar 20 mil metros, no mínimo 20 mil metros, nós poderíamos também diminuir, tá? Não precisaríamos incluir toda a área. Então, ficaria parte urbana e parte rural, como a maioria dos imóveis, né? Eu acredito que aqui sobre 20 mil metros ali. E daí não teria problema com relação ao INCRA, né? Porque nós teríamos um módulo inferior na área rural. Normalmente, nos desmembramentos, nos parcelamentos, tá? Porque todo desmembramento e loteamento
Além de nós, aqui no município, passa depois pelo Ministério Público para que eles emitem também o parecer. Tá? E se a área for menor do que o módulo, a remanescente, aquela que sobra, normalmente eles não têm concedido o alvará, o parecer favorável. Tá certo? Então é outro cuidado que a gente tem que ter com relação a essas divisões. O Antônio, só uma pergunta aqui. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, pessoal que acompanha a gente no plenário aí. Que tem a questão do terreno do Evandro Nasato. A gente pode, uma ideia, o pessoal para lá não quer mais, não quer que faz o perímetro. Por que a gente não faz essa extensão do perímetro do terreno dele e do Perini, que quer fazer do lado lá? Os dois não são extremantes? E deixar os 100 metros deles como está ali. Não, é uma proposta que a gente pode estudar. Que assim, quem tem interesse ali é só o Evandro e o Perini. Os outros moradores não querem fazer. Então eu acho que era uma alternativa da gente estudar, né? Ok. Quanto a isso a gente pode discutir realmente essas duas áreas, mas aqui nos Pereiras, tá? Não tem como, nós precisamos incluir. Tá? O município já verificou que tem parcelamento de solo. O município pode responder, ele é responsável por isso também, porque então nós vamos ter que incluir, tá? Para que eles depois providenciem os parcelamentos através de loteamento, se pretende, tá? Mas aqui não tem como, a gente pode notar aqui que já existe uma urbanização aqui já consolidada. Ali até para eles não se incomodar depois, né, Antônio, como aconteceu um caso lá no Braço Laurentino do Van de Cleres, né? Olha, aconteceu com o Van de Cleres, bem lembrado com o Marcelo, aconteceu com o Fantão agora. E tanto que o Ministério Público nos obrigou o município a incluir aquela área do Fantão na área urbana para que eles possam regularizar a área sob pena de multas. Já responderam, acho que já tem uma série de processos caminhando na justiça por conta disso, e o município ele responde junto, ele está respondendo junto lá também. Por quê? Porque ele não fez a fiscalização devida. De repente fazer a situação, né, Antônio, dos 100 metros dos Pereira ali, trazer essa faixa junto com os 100 metros para tentar, antecipar antes que venham problemas com o Ministério Público, tanto para o município e tanto como para os moradores lá também, né? O município, como fiscalizador, ele precisa resolver essa questão, tá? Ele não pode deixar da maneira como está, tá? E aí depois cobrar dos moradores, está aqui o Celso, para que façam, então, os seus parcelamentos, como eu falei anteriormente. Tá? Então, a gente pode propor, sim, tá? Verificar aqui a área que é essa aqui do Evandro, né? Que é essa aqui, né? Até ali em cima do Evandro e do Antônio Luiz, do Perini, incluir essa área. Deixaria com 100, ou de repente aumentaria um pouco essa área também, talvez mais 50 metros ou 100, tá? Entendeu? A Câmara é soberana, a Câmara é que divide, tá? E nós... Não, na verdade é estabelecido pelo município, tá? Pelo planejamento, os 100 metros, tá? Nós temos aqui o outro lado que é 150, tem lugar que é 200, tá? O município o planejamento é que define de acordo com a topografia do terreno, com o relevo, tá? Com a possibilidade de expansão. Seu Luiz, assim, para diminuir é um pouco complicado para a gente, porque vem uma renúncia de receita do que já está sendo pago, então é mais complicado. Então se mantém o que tem e tenta levar até o final. Onde tem que ter, que nem no terreno dos Pereira, se tem que aumentar por causa que foi feito desmembramento ali, então aí sim a gente aumenta só naquele canto, mas os outros pelo menos manter os 100 metros eu acho que é interessante, tá? Só Marinel, posso? Posso, Marinel? Porque assim, seu Luiz, assim, vai ficar um pedaço pequeno pro lado de baixo teu, né? E a APP é isenta. Será que não poderia ser urbano de uma vez, já para ficar um quadrado, não ficar esse bico no meio?
Não, ela é isenta de impostos daí, entendeu? Ela é isenta de impostos, então tanto faz ser urbana como não, a não ser que o senhor ocupa como agrícola daí, entendeu? Essa é a diferença. Ah, tá. Não, tá, não, isso é, não, a gente não conhece o terreno, daí não dá para saber. Não, essa é a minha pergunta, porque daí, ó... do Borgonha. Isso. Então, esse terreno aqui, esse é do Valmir e esse é do Borgonha. A APP é APP. Você, por lei, você não pode, tu não pode mexer, né? Tem que preservar, tá? E se ela está consolidada dentro de uma área urbana, daí o município estuda através do estudo socioambiental, se ela está consolidada, pode diminuir ou não essa faixa, tá? Então a proposta que está sendo discutida, então a gente iria inserir essa área toda do Evandro e do Perini, tá? 100 metros, então, aqui no Bussi, e aqui a gente vai ter que, no Pereira, a gente teria que estudar, se vai ter que subir mais ou não, de repente aumentaria mais 50 metros aqui, tá? Ou 100 metros. E aqui, jogar só 100 metros aqui na divisa com o Claudino Souza, tá? Iria ficar só esse pedaço que não estaria na área urbana. Então a minha sugestão seria, então, até para possibilitar e facilitar que eles façam essa divisão, que aqui tem uma questão, né, Nelson, de família aqui, né? Tem bastante área para ser dividida. Então a minha sugestão, de repente, incluir até aqui na rua Narciso Facchini, tá? Essa área do Pereira. E a dos Bussi, então, essa área que é a área mais inclinada, só jogaria 100 metros. E possibilita também, Bussi, para vocês depois desmembrarem esses lotes aqui. Tá? Essa é uma ideia que, se vocês... a gente vai discutir, né, se a Câmara também concordar, faríamos mais ou menos isso, tá? E aqui jogaria, então, aqui para baixo. Deixa eu tirar isso aqui. Ô, Antônio, e a parte dos Pereira, tu acha ali da parte que vem dos Bussi e subir 100 metros para cima, teria necessidade de ir tanto assim para cima? Não, eu não sei. A gente vai depois ver... Antônio, uma ideia, assim, ó. É uma ideia, tá? Antônio, só uma ideia ali para ele ali, ó, porque o mais prejudicado está sendo, na verdade, do seu Luiz Bussi, né? Que ele quer uma parte rural. Por que não tenta botar a APP, que não vai mudar em nada para ele, que daí fica até na estrada Narciso Facchini, e lá em cima diminui, 40 só para cima da estrada, na Rua dos Vereadores. Que daí fica a área produtiva para ele, né? Sim, é possível, tá? Vou só tirar isso aqui fora, porque ele pegou a última que eu fiz aqui, às vezes ele não pega em cima da medida do polígono. Pelo que eu entendi, então, a gente incluiria toda essa área dele, né? Até a rua 7 de setembro, é isso? 7 de setembro, rua Narciso, né? Tá? Então, peraí, deixa eu abrir ela de novo aqui. Posso falar, Antônio? Sim, pode falar. Não, se tu voltar no mapa ali, né, a tua proposta foi interessante. Só que é aquilo que eu falei no início, nós estamos desmembrando esse terreno. Essa parte de baixo da estrada ali não vai nem ficar comigo. Então eu não posso falar em nome deles, é isso. Eu não quero mais falar. Então eu estou achando a ideia interessante, tá? Só que eu não vou responder nem favorável nem contrário, porque não vai ficar comigo essas áreas. Inclusive aquele mato que fica do lado de cima à esquerda também não vai ficar comigo. Eu estou mais centralizado lá no meio do terreno, mais à direita lá. Está entendendo? E eu não posso falar em nome deles, por quê? Porque tá com o engenheiro lá, já o mapa feito, o novo mapa para escrituração, para depois dar entrada em cartório, prefeitura. Está entendendo? Então essa discussão ela está vindo antes desse processo. Era para eles estar tudo aqui, os meus irmãos. Mas só receberam hoje essa informação, não me passaram nada, então eu não posso falar em nome deles. Então tudo que vocês proporam aqui seria interessante discutir com eles, tá? Não vai ser comigo, né? Agora, aquilo que eu falei antes ali, aquela parte de baixo está sendo usada para aquela uva, que seria a área de agricultura, tem uma parte lá de cima, e esse mato ali, hoje, em tese, é tudo APP, né? Tudo APP.
Então, quer dizer, vai retalhar o terreno, você acaba perdendo tudo quanto é a área rural e a parte urbana está. Né? Então, quer dizer, isso teria que ter uma proposta nossa, em conjunto, para urbanizar. Eu acho que lá no futuro tem sim disso. Tem, claro. Por quê? Porque está dentro da cidade. Né? Então, o que vocês estão propondo é interessante, sim, né? Só que não posso falar em nome, tá? Mas a ideia foi até, achei interessante essa ideia de incluir até embaixo, porque aquela área ali daquele mato ali embaixo não vai servir para nada aquilo ali. Né? A não ser que vocês tenham um projeto de mexer nisso, aí é com vocês. Tá. Ó, uma outra proposta, então, Bussi, e era interessante, você, como você colocou, discutir com teus irmãos, né? Seria, então, jogar os 100 e 100. Essa área, por ser uma APP, e ela é bem inclinada, pelo que eu conheço lá, então, praticamente, ela tem uma redução de quase de 100% de impostos com relação a isso aqui. E nós, então, colocaríamos do Bussi, eu não sei aqui, 50 metros ou 100 metros além, né, para incluir, Pereira, tá? Para incluir toda essa área, para possibilitar, né, para permitir que eles façam, então, o parcelamento dessa área, tá? E incluiríamos deixaríamos então a do Hélio, né? O Hélio lá, né? Essa área fora, da maneira como está. E a do Valmeri também fora, que é uma outra área que tem ali. Até porque ali tem bastante APP nessa área ali, né? Tem uma água, né? Mas é possível fazer essa alteração dessa maneira. Depende muito deles, né? Ele estava na reunião aquele dia, ele concordou, tá? Incluir a área, essa área aqui dele também na área urbana, tá? Ficaria daí o do Borgonha fora. Não sei se isso é interessante ou não também agora, nesse momento, tá? Mas essa seria uma configuração que é possível também, desde que a Câmara, evidentemente, concorde, tá? E eu apresentaria esse estudo também para o núcleo gestor, tá? E, novamente, a gente encaminharia à Câmara. Nos Pereira, sim. Está aqui o Celso, o Nelson, que é o representante, né? E não é nem a questão, acho que, não é Pereira, não é nem uma questão mais de ter interesse. O município já percebeu isso, tá? E uma forma de ele exigir, inclusive, a regularização é que seja incluída na área urbana, né? Pra depois, eu sei que ali a divisão vocês fizeram entre os irmãos, né? Entre os herdeiros, tá? Que eu saiba, não tem nada vendido além disso, né? Antônio, só uma pergunta. O próximo que tem lá, depois da primeira linha vermelha lá, é o terreno do Valmeri Rosa, daí? Vamos lá. Essa aqui, né? Isso. Não, é Borgonha. Aqui é o Borgonha, é uma área estreita e o Valmeria do lado. São duas áreas que tem aqui. Era do Francisco, que faleceu, né? Francisco Borgonha. Esse do Valmeri, eu, assim, pelo que a gente anda conversando com ele, acredito que ele concede, tá? Até tu podia botar um estudo, até amanhã eu posso conversar com ele, certinho, te dou um parecer, tá? Acredito que pode botar, pelo que a gente vem conversando com ele. Eu acho que seria interessante, tá? Era interessante, então, conversar, inclusive, não apenas com ele, tá? Com o Borgonha. Que, se eu não me engano, o Borgonha me parece que concorda também, tá? Então era interessante fazer essa fala com eles, tá? Que era importante que tivessem aqui, né? E a gente pode também incluir, tudo bem. Daí faz exatamente isso aqui, ó, tá? Então ela amplia para lá, vem aqui, vem nos 100 metros, faz isso aqui, inclui essa área que precisa ser urbanizada, tá? E toda essa área até aqui embaixo, porque tem divisões aqui entre famílias para ser feita, e aí eles podem contratar e fazer. Ô Antônio, então esse vermelho, esse primeiro quadro vermelho ali, entra o terreno do Valmeri, no amarelo aqui entra do Borgonha, Valmeri e Borgonha, entra o Evandro, o Pereira, o Perini, o Antônio Luiz, tá? Sim. A dona Antônia lá. E depois aqui do Evandro, para cima, é isso, Evandro e o Jefferson, né? O Jefferson e o Evandro, acho que é, né? Hélio, do Hélio. Do Hélio, Hélio. Não, continua aqui, o de vocês não mexe nada, não muda. O de vocês continua. Não, o de vocês tem 100 metros, tá? O de vocês tem 100 metros. E aqui, então,
nós continuaríamos com o mesmo 100, faria isso aqui, ó, tá? Essa poligonal aqui. Não, é que a proposta do vereador ali, que seria uns 50 metros para cima e pegaria um pouco da parte da PP embaixo. Quero ver se 50 metros ele atinge a casa lá. Ó, o impacto financeiro, Bussi, não vai ser muito grande, tá? Olha, nós temos 100 metros ali, tá? Certo. Os 50 metros não chega na casa. O impacto financeiro não vai ser grande. Porque ele calcula até 40 metros, tá? Depois ele reduz. Então não muda, financeiramente não muda, tá? É muito pouco. Outra dúvida, Antônio. Eu sei que, até você falou aí que saiu o decreto esses dias, né? Uhum. O modo rural era... 20, agora é 20 30 mil. Agora é 20. Sim. Ali, pelas escrituras, uns 3 módulos vão se manter em 30 mil metros quadrados. Tá? Uhum. Se parte disso urbaniza, descaracteriza o resto? Descaracteriza. Não? É isso que eu ia perguntar. Descaracteriza. Descaracteriza a área rural. Sim. Então, na verdade, você está urbanizando tudo, né? Aí ele... Não, calma. Vamos lá. O que sobra, ele descaracteriza a remanescente. Se ela for inferior ao módulo, aí você tem que descaracterizar. Sim, mas aí o que entendeu? Ela é, por exemplo, 30 mil metros módulo rural. Sim. Aí desses 30 mil metros do módulo rural, tu tira 10 e urbaniza, sobra 20. Esse 20 é o quê? É rural ou é urbano? O rural. O que sobra é rural. Não, mas aí ele é menor do que o módulo. Sim. Não, mas o módulo agora é 20. Sim, mas se sobrar 19? Se sobrar 19, não. Daí o INCRA normalmente não tem descaracterizado, tá? É isso que a gente tem que verificar. Não, essa é a dúvida. Porque se tu, dentro desses 30 mil, tu tira 12, por exemplo, da área e urbaniza, aí tu não fica mais nem com 20, tu fica com menos de 20, em tese era rural, e ele passa a descaracterizar. Né? Por isso é importante a gente até depois verificar esse teu projeto, e eu acho que o teu engenheiro já passou para a gente alguma coisa ali, tá? E fazer esses cálculos, tá? Antônio, dá licença um pouquinho. Fazer esses cálculos, né? Sim. Eu acho que eu entendi a pergunta do senhor, porque é o seguinte, são em 7 herdeiros, certo? Vai tirar uma parte. Eu acho que é mais ou menos isso que o senhor quer saber. Depois, como é que vai repartir isso em 7 se tira uma parte para urbano, né? Sim. Essa eu acho que é a tua pergunta, né? Se foi isso que eu entendi. Isso. E mesmo repartido, é que se você fica com 30 mil metros, você urbaniza 12 mil metros, aí você vai ficar com o quê? Sim. Não fica, de não dar os dois, você né? está urbanizando tudo. Sim. Entendi a tua pergunta. Aí vai ter que deixar em condomínio, tá? Sim, aí é condomínio. Condomínio já é hoje. Hoje então, já é são condomínio. essas dúvidas, tá? Mas são questões que a gente pode depois discutir, tá? É isso, minha gente. Não sei se ficou claro. Beto, tem alguma pergunta? Então a gente vai refazer esse estudo, tá? De ampliação. Eu vou discutir também com o executivo e depois com o núcleo gestor e apresentar então essa nova proposta. E era importante que nessa nova proposta vocês tivessem, e a gente conversasse inclusive na prefeitura, né? Podíamos agendar antes de a gente fazer a apresentação para tentar fechar isso de uma vez, né? Eu proponho que na hora que vocês eu chamo eles para vir fazer junto. Eu acho que é bom, interessante. Como é um condomínio, seria interessante, né? Tivesse o maior número de participantes possível, né? Assim, outra coisa acho que devia passar para eles, Antônio, é o quanto de terra vai pegar, entendeu? Você até fazer a conta para eles até ficar ciente de quanto que vai ficar urbano, né? 100 metros vezes a frente, ou a quantia desse que é torto, que você vai ter o mapa na mão, é só esse impacto da quantia de terra que fica urbana, seria interessante para eles. Não, esse cálculo sim, esse eu consigo cálculo apresentar. É bom passar para eles. Esse eu consigo apresentar, tá? Para eles. Ok? Eu acredito, presidente, com relação aos demais pontos que a gente já apresentou na